Graça e paz da parte de Cristo, amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de Tiago. Tiago capítulo 3, os versos que nós vamos refletir, que nós vamos estudar nessa noite, são os versos de 13 até o verso 18. Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. E o texto sagrado ele diz assim, Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então, não é essa sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, muito obrigado porque temos livre acesso à Tua palavra. Agora, Senhor Deus, fala aos nossos corações, usa, Senhor Deus, a minha vida para falar ao Teu povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Bom, virtudes da sabedoria divina. Este é o tema que nós vamos estudar, que nós vamos refletir nessa noite. E sabedoria é o tema central deste texto que nós lemos, desse texto de Tiago. E Tiago, ele escreve sobre isso de forma muito precisa. E ele faz uma das afirmativas, acredito eu, mais relevantes para a vida cristã. Ele diz que a sabedoria, a semelhança da fé, ela produz obras. E veja só o que diz o verso 1. Você pode manter sua Bíblia aberta, você pode pegar uma caneta e escrever todas as referências bíblicas, porque eu vou usar, acredito eu, que bastante referência bíblica. Então você pode anotar, você pode abrir a Bíblia rapidinho, aqueles que têm mais agilidade podem abrir. Mas veja só o que diz o verso 1. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. É fácil perceber, meus irmãos, através das palavras de Tiago, que existem virtudes intimamente ligadas à sabedoria. E aqui, de maneira geral, Tiago ele deixa bem claro que a sabedoria deveria ser demonstrada pelo bom procedimento em obras de mansidão. E para um grego, meus irmãos, que vivia nesta época, a mansidão não era uma virtude muito desejada. Talvez para a nossa realidade hoje, seja algo que todos queiram, mas nessa época, a mansidão não era uma virtude que todos queriam, porque sugeria um tipo de rebaixamento servil, algo que não era muito legal de ser visto nas pessoas. E o tema da sabedoria possui um tom, também naquela época, um tom um tanto pejorativo. Então, é como se Tiago estivesse nos ensinando que talvez aquilo que estamos buscando, nossos pensamentos de sabedoria, pensando que são os melhores pensamentos, mas aos olhos de Deus, pode ser exatamente o contrário. Pode ser exatamente o oposto.
E talvez a nossa escala de valores esteja nos sugerindo algumas atitudes como muito sábias, mas que biblicamente, quando paramos e comparamos com a palavra de Deus, está nos afastando daquilo que é o ideal de Deus, está nos afastando daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós vamos perceber que Tiago, ele começa a desenhar um conceito revolucionário acerca da sabedoria. E veja o que ele nos ensina. Primeiro, ele nos ensina que a sabedoria é uma ética. É isso mesmo. É uma ética que toma conta da nossa mente. É uma ética que toma conta da nossa vida, da nossa realidade. O verso 14, na versão NTLH, diz assim: mas se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, então não mintam, gabando-se de serem sábios. E é interessante que, veja só como ele aborda esta questão ética. Ele começa a dizer o seguinte: olha, se você tem mentido, se você tem feito várias coisas erradas, e está se gabando de que você é um homem sábio, uma pessoa sábia, você está cometendo atitudes antiéticas. E se você está cometendo atitudes antiéticas, é impossível você ser uma pessoa sábia. E atentem também que ele fala da expressão inveja. E a palavra inveja, na versão revista e atualizada, ela é traduzida como ciúme. A palavra inveja vem do grego zelos. Como você pode ver, parece um paradoxo, não é? Inveja e zelo. Parece um paradoxo, porque zelo nem sempre, meus irmãos, é algo ruim. E é justamente nesse sentido que Tiago está nos dizendo que muitas vezes nós, eu e você, distorcemos os sentimentos, transformamos algo bom em algo extremamente perigoso, em algo muitas vezes extremamente danoso à nossa vida. E veja que Jesus, ele também foi tomado por um profundo zelo pela casa do Senhor. João, capítulo 2, verso 17, que diz assim: então os seus seguidores se lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O zelo também foi elogiado na vida de um personagem bíblico chamado Finéias, que está lá em Números, capítulo 25, verso 11, que diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Notem, meus irmãos, que não é o zelo, mas sim a distorção do zelo, a forma como nós distorcemos o zelo, que o transforma muitas vezes o zelo em inveja. O zelo muitas vezes é transformado em manipulação, em amargura, em rancor, em várias situações que você bem pode imaginar. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele condena lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Quando ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas. Contra estas coisas vos previno, como já antes vos preveni,
que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, Paulo parece que brinca conosco e descreve atitudes muito corriqueiras do nosso dia a dia, da nossa rotina. Atitudes que muitas vezes, infelizmente, são comuns aos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, dentro de nossas casas, em nossas famílias. E sabe, irmãos, o que a Bíblia fala é que o zelo verdadeiro, em essência, é um zelo altruísta. É um zelo que ama o outro, que cuida do outro sem querer nada em troca, que ama apesar de. O verdadeiro zelo é o zelo que cuida, é o zelo altruísta, é o zelo que ama. Já a inveja, meus irmãos, que é o zelo muitas vezes distorcido, a inveja ela é egoísta, ela olha apenas para si, para dentro de si, para a sua realidade e mais ninguém. O zelo verdadeiro, meus irmãos, tem o objetivo sempre de glorificar o nome do nosso Deus. O zelo verdadeiro é sempre, meus irmãos, movido pelo amor do nosso Deus. Mas se ele se transforma em fanatismo, sua essência é egoísta. E seu objetivo é sempre ofender o outro, violar o outro. É movido sempre por interesses meramente humanos, interesses carnais. E o comentarista bíblico chamado Douglas Moo, ele diz o seguinte: o zelo se torna inveja quando possui uma motivação egoística, envolvendo cobiça e crítica contra terceiros. Agora também podemos identificar no texto sagrado uma outra expressão: sentimento faccioso em vosso coração. Essa é uma expressão do grego eriteia, né? Eriteia significa sentimento faccioso. E Aristóteles, um grande filósofo, ele fala desse sentimento faccioso. E ele descreve da seguinte forma: ambição egoística que vem de um zelo estreito, um zelo partidário, como de políticos gananciosos. Perceba, meus irmãos, que Tiago, ele começa a nos confrontar e fazer com que a gente possa pensar e refletir, e ele começa então a desconstruir alguns valores que são muito naturais à nossa vida, à nossa rotina. Portanto, se junto do conhecimento não estiver a presença de Deus, se o seu conhecimento não for um conhecimento altruísta, não alcançaremos sabedoria. Coloque isso no seu coração. Se o seu conhecimento não for um conhecimento altruísta, não alcançaremos a sabedoria que Deus deseja para cada um de nós. Será apenas um conhecimento vago, um conhecimento vazio, que não terá influência nenhuma, influência positiva nenhuma em nossas vidas. Mas eu quero prosseguir no texto, e agora nós vamos aprender um pouco sobre os sentimentos destrutivos. Os versos agora serão os versos 15 e 16 de Tiago, do capítulo 3, que diz assim: essa é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Sabe, irmãos, Tiago, ele é muito claro e muito preciso, quando por muitas vezes na sua carta, ele afirma que a verdadeira sabedoria,
ela procede de uma fonte infinita, uma fonte que jamais se acaba. E esta fonte é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E se voltarmos um pouco no capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 17, veja só o que ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora, se voltarmos um pouquinho mais, lá no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 2, verso 6, o texto diz assim: o Senhor dá a sabedoria. E ainda no Antigo Testamento, nós podemos lembrar de um famoso rei. Este se chama Rei Salomão. Acredito que todos nós conhecemos a história do rei Salomão. Se não conhecemos por completo, pelo menos já ouvimos falar. E o rei Salomão, ele foi um personagem bíblico que ele pediu a Deus sabedoria, não foi? E Deus concedeu sabedoria ao rei Salomão. Mas ele perde essa sabedoria. O rei Salomão, ele perde essa sabedoria por conta da sua pompa, por conta do seu egoísmo. Quando ele começa a se distanciar dos planos de Deus, do que Deus tinha para a sua vida. E a verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela tem origem, lembrem-se disso, somente em Deus. Às vezes buscamos sabedoria em várias coisas, em várias ciências. E claro que obtemos sabedoria e conhecimento, mas a verdadeira sabedoria só encontraremos em Deus, o nosso Senhor. Só encontraremos em Deus, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele por qual hoje temos a oportunidade de estarmos aqui, servindo ao nosso Deus. A verdadeira sabedoria tem origem em Deus. E se você não tem sabedoria, o texto sagrado já disse: peça a Deus que Ele vai lhe dar sabedoria. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e Ele dá com bondade a todos. Tiago, meus queridos irmãos, ele nos desafia a clamar por sabedoria, a clamar pela sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. E Tiago, nesses versos 15 e 16, ele atribui 3 adjetivos aos sentimentos destrutivos, o qual eu quero falar bem rapidamente. Veja que ele usa a expressão terreno, animal e diabólico. E o que significa a expressão terrena? Terreno é contrário de celestial. E a palavra terrena aqui tem conotações negativas, não por ser inerente ao mundo concreto, mas tem um sentido do que é transitório, tem um sentido daquilo que é passageiro, daquilo que não tem raízes profundas e duradouras, é algo fraco, é algo imperfeito. E Paulo também se utiliza desse jogo de palavras, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, quando ele diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E ele fala também em Filipenses, capítulo 3, versos 18 e 19, quando ele diz: porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, os quais só cuidam das coisas terrenas. Portanto, meus irmãos, terreno é algo transitório, é algo passageiro, é algo que não tem raízes profundas.
Mas Tiago também, ele diz de um sentimento destrutivo, diz que o sentimento destrutivo é animal. E a palavra utilizada por Tiago não está demonizando os animais, mas o que ele está querendo dizer, segundo a língua original, que é o grego, é que aquilo que é animal é contrário ao que é espiritual. A sabedoria, ela não pode se sobrepor àquilo que é animal. A sabedoria não pode se sobrepor àquilo que é animal. A sabedoria, ela preza ao âmbito animal e não pode, ascender ao âmbito espiritual. Aquilo que é espiritual, somente quem pode dar é o Senhor, é o nosso Deus e ninguém mais. Não há outro caminho, não há outra solução, é somente o nosso Deus. E ele também fala de um terceiro sentimento destrutivo, que é demoníaco. E é um sentimento mutilado, infértil, que não produz um estilo de vida saudável. E, obviamente, por ser demoníaco, é algo destrutivo. É algo que nos separa de Deus. É algo que nos distancia da presença de Deus. Mas Tiago, logo após ele falar estas coisas, ele prossegue na essência da sabedoria do alto. Ele prossegue, ele começa a falar da sabedoria do alto, afirmando que a sabedoria do alto é algo contagioso. É isso mesmo, irmãos. A sabedoria do alto é algo contagioso. É contagiosa porque ela invade a vida do outro. Ela produz frutos. Ela abençoa a vida das pessoas que estão à nossa volta. Ninguém pode parar o fruto da sabedoria. Ninguém. A sabedoria do alto, ela produz efeitos positivos e abençoadores nas nossas vidas. Veja só o que diz os versos 17 e 18. O texto diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Tiago está revelando que a sabedoria divina, ela se desdobra e ela produz frutos maravilhosos, frutos abençoadores. Tiago não está preocupado em dizer o que é a sabedoria, mas Paulo está preocupado em dizer o que a sabedoria pode fazer nas nossas vidas. O que a sabedoria pode realizar dentro de nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Isso porque Tiago não vê a sabedoria como uma série de declarações ou conceitos, mas como uma qualidade que nos motiva a viver certos tipos de comportamentos que glorifiquem o nome do nosso Deus. A sabedoria, meus irmãos, nos motiva a uma conduta aprovada pelo nosso Deus. A descrição da sabedoria por Tiago, ela é maravilhosa. E ela nos remete, mais uma vez, ao apóstolo Paulo. E quando Paulo, ele faz aquela descrição sobre os frutos do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, meus irmãos, apesar da diferença de vocabulário que possa existir entre Tiago e Paulo,
A ênfase dos dois textos está sobre a humildade, a mansidão e a integridade. Portanto, há um desafio para nós hoje: vivermos esses frutos do Espírito em nossas vidas. E Tiago, ele começa a falar sobre esses frutos do alto, esses frutos do alto. Ele começa a falar sobre a pureza, ele começa a falar sobre o puro. E aquilo que é puro diz respeito à nossa conduta moral, os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas atitudes diante das adversidades, diante dos problemas. O Salmo 24, nos versos 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E Jesus também diz, em uma das suas bem-aventuranças, no verso 8 do capítulo 5 de Mateus, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas há um outro fruto do alto, é o fruto do alto que é pacífico. Isso diz respeito à nossa atitude de não promover, nem tampouco incitar contendas, procurar problemas para nós mesmos, procurar muitas vezes inimizades, rumores de conversas maldizentes. E Jesus, ele diz, em mais uma de suas bem-aventuranças, no verso 9 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um outro fruto da sabedoria do alto é que ela é moderada. E isso diz respeito, meus irmãos, ao nosso equilíbrio, ao nosso comportamento emocional, o nosso comportamento na forma como falamos com as pessoas, como nos dirigimos às pessoas, o nosso falar, o nosso agir. E mais uma vez, em uma das bem-aventuranças, no verso 6 do capítulo 5, o texto diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um outro fruto da sabedoria do alto é que ela é tratável. Isso diz respeito à empatia, à aproximação com o outro, o lidar, a forma como lidamos com as pessoas. Mas há também um outro fruto da sabedoria do alto, que é cheia de misericórdia. Isso diz respeito ao nosso julgamento em relação ao outro. O olhar de misericórdia é aquele que Deus tem para conosco, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. Deus é um Deus de misericórdia. E é assim que precisamos lidar com as pessoas. Precisamos ser misericordiosos. Não somos nós quem julgamos. Quem julga é o nosso Deus. Não há poder em nós para isso. O desafio é que possamos ser cheios de misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Há também um outro fruto da sabedoria do alto, é que ela é sem parcialidade, sem reservas, sem partidarismo, buscando sempre a união, a unidade entre todas as pessoas, a unidade entre os irmãos em Cristo Jesus. E Jesus, ele diz lá em João, no capítulo 17, no verso 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu quero caminhar para o fim. E por último, a sabedoria do alto, ela é sem hipocrisia. Sem hipocrisia, sem falsidade. E sabe, meus irmãos, vivemos um tempo desafiador para todos nós. Integridade e sinceridade é algo que precisamos buscar em nossas vidas, ensinar aos nossos filhos. Integridade e sinceridade é algo que devemos ter com o nosso Deus, com as pessoas que estão à nossa volta, que vivem ao nosso lado. Salmo 32, no verso 6, o texto diz assim: o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. E eu quero caminhar para a conclusão, para o fim dessa reflexão. E eu quero terminar, eu quero concluir, trazendo aos irmãos um texto de Augusto Cury, quando ele escreve o seu livro Jesus Cristo, o Mestre da Sensibilidade. E com este texto eu quero terminar essa reflexão. E esse texto diz assim: há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria sempre superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, neste momento nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua palavra, refletindo sobre os Teus ensinamentos. E neste momento, Senhor Deus, neste culto de adoração ao Teu nome, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos por sabedoria. E clamamos, Senhor Deus, pela sabedoria que vem do Senhor. Clamamos ao Senhor e pedimos que a sabedoria do Senhor possa fazer parte da nossa vida, da vida da nossa família, dos nossos filhos, de todos, Senhor Deus, aqueles que fazem parte do nosso convívio. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas para levar a Tua sabedoria àqueles que ainda não conhecem. Que a Tua sabedoria, Senhor Deus, cada vez mais venha trazer transformação na forma como falamos com as pessoas, na forma como resolvemos os nossos problemas, na forma, Senhor Deus, como encaramos os desafios e as surpresas que a vida nos dá. Continue, Senhor Deus, a nos fortalecer na Tua palavra, que possamos ser cada vez mais servos e servas fiéis à Tua palavra. Continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto de hoje. E agora, quero me despedir daqueles que nos acompanham pela internet e lhe convidar a, na próxima quarta-feira, estar aqui conosco, adorando ao nosso Deus. E agora, nós estaremos então nos dirigindo ali para o nosso momento de comunhão no salão social. Que Deus nos abençoe. Amém.